É Ju de quê? Juliana, Jussara, Jaqueline... Não, Jaqueline não daria pra ser. É Júlia, mas eu acho engraçado que todo mundo assume que é Juliana. Eu não sei se Juliana é um nome que é um pouco mais comum. Se bem que Júlia também é bem comum, né? É porque eu não sei, que nem eu sou Roberto. Né? Então, quando alguém não quer me chamar de Beto, não sei por que me chama de Humberto. Não acredito. Aí eu falo, tudo bem, nada contra os Humbertos, mas eu sou Roberto. Você quer meu nome inteiro, é Roberto. Mas talvez tenham nomes que eles pegam mais o apelido para eles. Eu acho que mais Humbertos se chamam de Beto e mais Juliana chama de Ju. Porque Júlia é um nome mais curto. Sim, mas você sabe que a minha mãe me deu o nome de Júlia porque ela falava que ela não queria que tivesse apelido, né? Eu falei, nossa, mas você escolheu o pior nome, porque não tem uma pessoa no mundo que me chama de Júlia. E você virou Ju Cassini. Ju, você é muito nova. Eu sei quantos anos você tem, porque a gente estava brincando no Vilela, mas você é muito, muito nova. E eu vou te contar, quando eu abri o canal, você foi uma das minhas inspirações, da forma que você fala, mas dessa coisa de... Eu vou te contar uma história, eu não vou ler um texto, entendeu? Então, a sensação que eu tenho é que você está me contando uma história. E você embarcou nesse universo de crime muito antes de muita gente. Então, como que foi essa história de você abrir um canal? A gente vai entrar nos crimes, nos mistérios. Sim, com certeza. Mas eu queria conhecer um pouco também da sua história profissional, porque você virou, como você foi referência para mim, que eu tenho 50, você é altamente referência para meninas muito novas, porque de verdade você é uma influenciadora, você constrói conteúdo, você tem um porquê de alguém se inspirar em você. E muitas se inspiram. Então eu queria entender a sua trajetória. Como é que você caiu, virou youtuber, foi falar de crime e mistério? Por que isso? Sim. Eu fico feliz de você falar isso, de parecer que eu tô contando uma história mesmo, porque eu acho que essa é a intenção, né? Eu sempre fui muito curiosa com esse tipo de tema e eu sempre tive muito medo, assim, aquela coisa. Então eu não queria falar dessas histórias para deixar as pessoas com medo. Eu queria matar a curiosidade, que era o que eu queria quando eu procurava, né, essas coisas. Então eu particularmente não gostava de documentários que ficava aquela atmosfera assim, sinistra, entendeu? Tá vendo? O canal é assim por conta disso. Também não quero que o crime pese além do que ele existe, né? Exato, então você também tinha esse olhar, né? Sim, foi isso. E eu, na verdade, é até bizarro, porque eu sempre fui muito tímida, né? Muito, muito. Eu fiz faculdade de Direito, só que eu tinha pânico de ir na frente da sala apresentar algum trabalho. Não conseguia falar com as pessoas. Só que como eu sempre tive muito interesse, depois que veio a pandemia eu me formei, né? Sou advogada, tirei OAB, fui advogar, trabalhei em banco, trabalhei assim, tive a experiência de escritório. E só que eu odeio aquele negócio de você ter que chegar no lugar às 8 da manhã e tem que ficar até porque em escritório da advocacia é assim, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a ir embora para mostrar serviço, para ser vista, sabe? Sei. E às vezes eu não tinha nada para fazer e eu tinha que ficar lá o dia inteiro. Então eu odiava essa rotina toda certinha, também não gostava muito de advogar no geral. E aí, quando veio a pandemia, eu comecei a ficar mais em casa, né? Fiquei com os meus pais, porque eu já morava aqui em São Paulo, mas aí voltei para o interior. De onde? Sou de São João da Boa Vista. Ah, tá. É aqui interior de São Paulo, dá umas 2h30. E aí, com a pandemia, tava todo mundo em casa, eu falei, vou ficar na casa dos meus pais. Quem é de São João da Boa Vista é o Roger Abdelmanci, não é? Acho que ele ele não é natural. Vê de onde o Roger Abdelmanci é natural, por favor. Eu acho que é São João da Boa... Eu acho que o Saulo vai ver, a gente confirma, eu posso estar errado. Pois é. Então, aí fiquei lá na pandemia e aí a gente estava trabalhando home office e aí acabou que eu tive mais tempo de ver as coisas que eu gostava de verdade, né? Assistir... São João, da Boa Vista. Ele nasceu lá, São João da Boa Vista. Eu não sabia. Um dos maiores criminosos do Brasil. Pois é, de São João da Boa Que coisa, né? Olha só. Então, aí comecei a assistir mais documentários. Tinha uma série que eu gostava muito, que é Mindhunter. Você já deve ter assistido, eu amo, né? Eu falo dela o tempo inteiro. Não, maravilhosa. Sorteio o livro o tempo inteiro, adoro. Pra mim é uma pena que a Netflix parou. A gente pode até falar depois dela também. É muito triste, né? Eu tinha muito potencial. Super. A gente tava vendo a construção do... Que eu sorteio o tempo inteiro. Do também. BTK, do né? BTK, era a construção ia dele. aparecer, pois é. Aquele que ninguém entendia o que era. Falava, gente, isso é o BTK. Ficava só aparecendo, né? Ele foi sendo construído. Você viria ele... Bom, eu acho que a terceira temporada seria dele, né? Eu acho que ia falar dos casos dele. Pode ser, porque ele veio na primeira, ele termina com aquela coisa, e termina a segunda, né? Que termina com aquela máscara já. Sim, eu acho que tinha tudo para ser a dele. Uma pena. Mas enfim, Bom,
E aí tava assistindo Mindhunter, tinha alguns canais no YouTube gringos que eu assistia de crimes que eu gostava. Você também gostou de crime? Então, gostava, mas você sabe que eu acho que crime pra mim foi um pouco mais recente. Eu gostava mais de ver umas histórias de terror, gostava muito mistério, de filme de suspense terror. e tal. Assistia muito filme. Eu lembro que o primeiro caso criminal que eu li, que eu peguei na Wikipédia, assim, que eu li inteiro, foi do Charles Manson. Ah, sim, excelente. Porque ele não é só um crime. A mente dele é muito... Aqui o canal a gente sempre fala muito do interesse do comportamento humano dentro do crime. Não só pegou a faca e desfaqueou, mas por que a pessoa, o que significa isso? E o Charles Manson, ele tem a história de que ele mata sem matar, né? Exato. Assim, tem até aquelas teorias de que ele matou sim alguém, mas o que ele é famoso, né, os crimes que ele é famoso, ele não teve uma participação, ele não estava ali, né? No dia. Então, e olha que engraçado, eu li esse caso pela primeira vez quando eu trabalhava em um escritório, que eu não tinha nada para fazer à tarde, e no computador do escritório é tudo bloqueado, né? Você não entra em redes sociais, não faz nada. Então eu falei, vou ficar lendo aqui o Wikipédia, pelo menos pelo menos eu posso. E eu lembro que eu fiquei horrorizada, e eu falei, nossa, eu nunca imaginei que esses crimes tivessem tantas coisas assim por trás. Então começou a me interessar mais. Você gosta de crimes mais como quando são quase um filme de terror. Porque o Charles Manson é um filme de terror, né? Eu gosto daqueles casos que tem mais uma reviravolta, um mistério que ninguém imaginava. Então eu fiquei mais curiosa. E aí, o TikTok também estava começando, né, na época lá da pandemia, 2020. Apesar de não ter muito conteúdo diferente no TikTok ainda. Era muito conteúdo de comédia, tinha muita dancinha, né? A época da dancinha, que todo mundo achava que TikTok era só isso. E aí um amigo meu estava fazendo uns conteúdos de série, de indicação de série, e como eu estava vendo esses canais no YouTube, eu falei, de repente eu posso fazer alguns vídeos curtos falando dos serial killers de Mindhunter no TikTok. Legal. Então eu comecei assim, eu acho que o primeiro que eu fiz foi o Charles Manson, inclusive. Depois falei do Ed Kemper, falei do BTK, sabe esses que aparecem na série? E aí foi uma surpresa para mim, porque eu postei 3 vídeos no mesmo dia. E aí eu deixei, não avisei ninguém, eu tinha 2 seguidores. Um era esse meu amigo que indicava a série, o outro era uma pessoa aleatória que me achou no TikTok. E assim, eu preferia morrer do que falar pra qualquer pessoa que eu tinha feito um vídeo. Você tinha vergonha de alguém olhar pra alguém que você conhecia e falar assim, não, é só uma brincadeira? Você não fazia ideia de que aquilo ia ser um super trabalho sério. Não fazia ideia. E eu morria de medo. Eu lembro que eu só contei pros meus amigos, assim, quando eu tinha uns 10 mil seguidores no TikTok. Daí eu falei, bom, agora dá pra falar. Mas foi rápido. Né? Foi até que rápido. Porque daí no dia seguinte, um desses vídeos pegou umas 20 mil views. Aí eu falei, nossa, né? Que bizarro. E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a falar desses temas no TikTok. Não tinha tanta gente ainda. Tinha gente crescendo, mas ali era o começo. Então, como as pessoas começaram a se interessar, ainda não tinham tantas opções, né, para assistir. Então, eu comecei a postar 2 vídeos por dia e aí cresceu super rápido. Aí, pro YouTube, eu demorei um pouco mais, sabe? Você nasce no TikTok? Foi no TikTok que eu comecei. Porque eu adoro que tem gente que fala assim, tem gente que, principalmente garotada, né? Eles acham que eu sou TikToker. Eu falo assim, eu super agradeço para todas as pessoas que fazem corte e colocam, mas eu estou no YouTube. Na verdade, meu TikTok ele é muito mais institucional do canal. Tem. Mas, assim, mas são cortes do YouTube, né? Não é a galera que faz e que eu fico impressionado como aquilo movimenta, e para algumas pessoas eu sou um TikToker. Para mim tá ótimo. Então você nasce um TikTok e vai migrando já com o YouTube. Aí eu fui repostando no Instagram, né? E aí depois eu decidi fazer o YouTube porque muita gente pedia para ter mais detalhes do caso. Na época que eu comecei no TikTok era só 1 minuto de vídeo que podia. Lá atrás, né? Antes eram 15 60 segundos. 60 segundos. Então limitava muito, né? Como que você conta um caso em 60 segundos, né? Você tem que escolher muito alguma parte que seja mais interessante. Então a intenção do YouTube era essa, para poder contar com mais detalhes. Mas eu demorei para começar a crescer no YouTube. Não sei se você foi assim também. Olha, a gente fez 1 milhão de inscritos. A gente vai fazer o canal a gente abre em 16 de agosto de 2022. A gente fez 1 milhão de inscritos em fevereiro deste ano. Olha de 2024. Você cresceu tanto. Eu achei que você tinha mais tempo até. Eu tenho tempo de vida. Eu tenho tempo de trabalho. Assim, eu trabalho há muitos anos. Eu fazia coisas com crime em outros lugares também. Mas mesmo eu percebo que assim foi pelo canal, pela cara, mas eu achei super rápido também. A gente fez 100 mil inscritos, sei lá. Te abriu em agosto, dia 1º de dezembro, a gente estava com 100 mil inscritos, que eu sei que é um grande
pontos de virada. Sim, a plaquinha dos 100 mil, né? Aquela coisa toda. Mas a gente também já... Meu marido ocupado, ele me fez fazer um vídeo por dia. Não, isso daí, eu juro. Eu não sei como você tem que se desdobrar em 3 para conseguir postar. São formatos diferentes e... mas tudo bem, eu não me preocupo. Mas você demorou... Vamos para você que está sendo entrevistado. Na verdade é um bate-papo. Sim. Quando você percebeu que o YouTube estava acontecendo? Quanto tempo? Você abriu em 2020? Foi 2021 no YouTube que eu comecei. Só que eu comecei a postar e aí... O primeiro vídeo que eu gravei pro YouTube com a câmera na minha frente, eu fiquei até vermelha de vergonha. Então não demorou tanto, porque eu abri em agosto de 2022, eu já te conhecia, já via teu canal. Já tinha passado de 1 milhão de inscritos. Então, é que no começo de 2021, eu postei alguns... E aí eu parei porque não estava entregando e foi na época que começou o Shorts lá. Tá. Então eu comecei a repostar os meus vídeos lá no Shorts e aí demorou uns 3 meses para os Shorts entregarem e a galera começar a me seguir. E eu acho que muitos dos inscritos iniciais vieram pelos Shorts, não por conta dos vídeos longos. E aí eu tive que fazer todo um trabalho de mandar as pessoas dos Shorts para o vídeo longo. Tipo, fazer um videozinho indicando que tem um vídeo maior. No começo as pessoas me odiavam, né? Porque ficava curiosa com o vídeo curto, queria ver toda a história ali e eu falava, não, o vídeo está no canal. Mas o meu Shorts eu faço isso. Eu resolvi entrar. Falei, tudo bem, mas eu não vou contar a história toda. Eu vou te dar um trailer. Eu vejo Shorts hoje como trailer eu vou assistir ao filme, sei lá, Star Wars. Não passa uns trailers antes? Exato, pra você ficar curioso, para ir ver o outro. Para mim, o Shorts tem que funcionar dessa maneira. Sim. Não contar toda a história ali, não dá. Foi o que eu comecei a fazer. E aí, alguns desses vídeos mais curtos viralizavam. E aí, bastante gente ia assistir. E aí, o pessoal foi gostando e foi ficando, né? Até eu conseguir ter um número legal para postar. Porque no começo, quando você posta e tem poucas views, é um trabalhão, né? Para gravar, fazer roteiro, gravar, editar. E aí, se não entrega, você fala, putz... Né? Perdi o maior frustração. Tempo. Então, agora tá sendo ótimo, né? Eu não sei se você nota isso também, mas eu que tive esse tempo que eu ficava só no TikTok, depois que eu fui pro YouTube, eu acho que as pessoas me reconhecem mais hoje pelo YouTube do que pelo TikTok, porque gera uma conexão você ficar... meia hora assistindo o vídeo de alguém, né? Total. E tem uma coisa assim, eu acho que o TikTok ele cresceu nesse paralelo seu também. Eu fico impressionado como as pessoas me reconhecem e é por causa do YouTube. E como sabem o nome, né? Assim, é o Beto Ribeiro. Conhecem você, né? Sabem quem é você. Eu saio com amigos famosos, atores conhecidos, chamam pelo nome do personagem e confundem ainda. Sim. Com o outro. Ainda nem lembra se é mesmo. Antes de eu ir pro YouTube, todo mundo me falava que eu era a ruiva do TikTok, contava história de terror. Entendeu? Eu era assim. Aí com o YouTube que as pessoas começaram a me chamar pelo meu nome, saber quem eu era. Então, para mim foi muito bom. Porque a intenção é essa. Eu quero contar os casos como se a pessoa tivesse sentado do meu lado. Exatamente. E eu estivesse contando a história, a gente estivesse conversando sobre isso. Acho porque que é o mais importante. Então, quando eu sempre contei, os casos comentados nascem assim, porque eu sempre na minha casa, eu entrevistava... Vamos pegar para mim, Isabela Nardoni. Foi ali que eu conheço Rosângela. Eu entrevistei a Rosângela, a delegada, a Renata, o legista, todo mundo tal. Então, quando eu ia contar uma história para os meus amigos sobre Isabela Nardoni, que muita gente falava, foi o pai dele, foi não sei o quê. Eu falava, não foi. Eu tinha lido todo o inquérito, eu tinha lido todos os laudos. Aí eu contava e eu percebia que as pessoas paravam e ficavam prestando atenção. Então, eu gostava dessa sensação de eu falando com amigos sobre o crime. Que você tem isso. Por isso que eu digo que você foi inspiração para mim, porque existia uma verdade absoluta que não podia ser assim. Principalmente do universo sério, que eu vim. Né? Principalmente do universo que eu vim. E eu falava, mas não é possível que tudo tem que ser pesado. O crime já é pesado. E contar uma história... Você pode cadenciar ela de maneiras diferentes. E você traz essa leveza na hora que você vai contar, sem ficar... tem gente que às vezes fica muito em cima de quantas facadas foram, que virou a faca, que saiu o coração na mão e comeu. Sabe essas coisas? Eu falo, gente... Esse lado brutal, né? Pois é, porque você sai... Eu acho que é muito pelo que eu gosto de consumir também, porque eu não gosto de ver um documentário. Às vezes a gente quer saber um detalhe ou outro, se for mais importante, mas saber... Por exemplo, tem aquele caso... Ai, gente, toda vez que eu vou
podcast eu acabo falando Qual desse que caso. é? Eu falo que eu nunca vou falar desse caso, o da Junco Furuta. Ah, você falou comigo lá no Vilela. Então, que eu não ia falar. Que é o caso que você não quer falar, mas você fala. Toda hora eu falo. Mas é que é um exemplo muito bom. Mesmo? Isso daí você me contou lá, mas é bem pesado. Você vai contar aqui. Aquele caso... É que eu também sei bem por cima, porque eu nem quis ler detalhes, mas é daquela menina japonesa que ela foi sequestrada e foi torturada de todas as formas possíveis. E pra mim, me parece que as pessoas gostam de ouvir esse caso porque elas querem saber como ela foi torturada, o que eles fizeram com ela, o que ela teve que comer, sabe? Quais objetos que eles usaram. Me parece que a curiosidade das pessoas é pra isso. E eu acho muito horrível pensar. Eu acho muito terrível também. É uma coisa... Por exemplo, quando eu conto o caso da Liana Friedenbach, eu não entro nos detalhes de como foram aqueles dias dela dentro daquela casa. E eu sei quais são. Esse é um outro caso pesadíssimo. Super pesado. É pesado, mas eu sei tudo sobre esse caso, até porque entrevistei todo mundo, li todos os laudos, tal, não sei o que lá. Ele é terrível. Se você se fixar no horror, aquilo que atrai, a pessoa rejeita também. Sim. Ela vai até um ponto, depois ela não consegue mais seguir. Pois é. Eu acho muito perverso você ficar querendo o detalhe do detalhe. Para mim seria muito mais interessante esse caso saber qual é a ligação dos autores com a vítima, como que ela foi sequestrada. Por que ela, né? Por que ela, por que não ela, quanto tempo ficou, como foi o desespero dos pais, como ela foi encontrada, qual foi a investigação para chegar. Porque eu acho que aí você, inclusive, se utiliza dessa história como exercício de vida própria, para você não virar uma próxima vítima. Para proteção pessoal mesmo, né? Para você saber como se proteger. E também eu acho que até uma certa homenagem para a vítima, de tipo, a gente está contando a história dela. Exatamente. Sabe? É importante. Até para evitar que aconteça de novo. Então, eu não gosto desse tipo de caso. Eu nem lembro porque eu estava falando disso mais. De falar de forma mais leve, né? Pois é. Eu não gosto de focar nessa parte sádica. Tipo, até de serial killer. Porque daí, nessa vítima, ele deixou o corpo assim. Não tem por que você saber todos esses detalhes. Até porque quem quer saber, você acha facilmente na internet, você pode pesquisar. Então, eu acho que é essa a intenção. Muitas vezes eu assistia, esse do Charles Manson mesmo, que eu lembro que eu li na íntegra, tudo que aconteceu, eu fiquei super mal depois. Eu fiquei pensando. Tem um outro caso que eu lembro que eu vi o vídeo também, eu fiquei traumatizada por uma semana. Então, eu não quero que as pessoas vejam um vídeo meu e fiquem desse jeito. Não quero que traga esse sentimento ruim. Quando eu fiz o caso comentado o Daniel Petri é o autor. Esqueci o nome, meu Deus. Aquele que cortou o amigo no meio. Sei, o do Gabriel Kuhn. Gabriel Kuhn. Eu falo no caso comentário, eu falo, gente, eu não vou contar, eu vou pedir, por favor, não busquem as fotos do Gabriel Kuhn. Não, pra quê, né? Todo mundo vai pesquisar. Mas começam os comentários, eu devia ter te ouvido, devia ter te ouvido. Eu falo, não tem... Se você gostar muito de ver isso, cuidado. Você também tem que se parar para pensar por quê. Se você não é legista, não é perito, você não quer fazer um caminho de carreira em investigação. Você está gostando de ver aquela foto? Exato. É estranho você gostar de ver... Eu me lembro lá atrás, é muito nova, mas quando os Mamonas Assassinas caíram de avião, lá, o que aquelas imagens dele... Foi uma primeira coisa viralizada, assim, por e-mail na época. Pesados. Eu falei, mas qual é a graça de você mostrar uma pessoa, um corpo nesse estado? A mãe dele vai ver. E a gente tem um exemplo super recente, que foi o Lázaro também, né? Eu lembro que eu recebi a foto sem querer. Sabe quando alguém te manda do nada, você vai abrir... Olha o Lázaro morto aí. Eu também recebi. Eu falei, por que você me mandou? Eu não queria ver. Não precisa. Não precisa. E tem gente que está em grupos, né? Que ficam compartilhando ali, que policiais compartilham fotos, hospitais. Se você pegar meu WhatsApp com a Rosângela, você vai falar o que esses dois estão. Mas ali, por quê? Eu vou entrevistar a Rosângela sobre o caso. A gente tem um lado. Eu preciso entender se foi... se a pessoa teve... Se aquilo são mesmo sinais de defesa, não são. O que significa aquilo para a gente contar a dinâmica. Que é um estudo, né? É um estudo, mas é outra história. Não é o prazer de dar zoom na facada. Ela não tá te mandando porque você quer ver, olha que delícia. Vamos hoje dar uma olhadinha num cadáver. Isso não dá, sim, né? Sim, exatamente. E aí o Instagram também explodiu isso toda. Você hoje é uma grande influência brasileira. Obrigada. Eu... Não só pelo número de inscritos, mas pela relevância que você percebe em número de plays, de comentários, de curtidas. Sim. Que é assim que se faz mesmo. Né? Eu acho que é engraçado. Eu acho que você deve sentir a mesma coisa, mas a gente não tem muita noção, às vezes, da proporção, né? Eu acho que, às vezes,
eu acabo tendo noção da proporção quando eu saio e alguém vem falar comigo. E eu falo, ai, meu Deus, você realmente assiste meus vídeos? Eu também fico feliz. Porque quando fica o número ali, por mais que seja bastante, a gente acaba vendo muita coisa assim no dia a dia, não tem noção, né, do alcance. Então, é muito legal ver isso. Eu tentei eu tentei não ficar tão nichada, né, nessa parte de casos. Eu quis ir muito para cinema também, que eu amo, eu adoro consumir. Você tá em todas as premieres, em todo mundo, horas em Londres, horas nos Estados Unidos. Eu gosto muito de viajar, e aí, quando eu estava viajando, eu comecei a fazer uns videozinhos em viagem, contando os casos no lugar onde eles aconteceram.